agora aqui no Câmera Mais a gente vai conhecer alguns itens que não são mais usados na decoração de casa e ver como substituí-los para tornar o seu espaço ainda mais moderno. Tá no ar o quadro Toque de Casa. Toque de Casa. E hoje a arquiteta Bruna Vanessa vai nos dar dicas para evitar erros de decoração e mostrar soluções práticas e simples para você mesmo dar um toque moderno aí na sua casa. Tudo bem, Bruna? Seja bem-vinda. Tudo bem, bom dia. É um prazer estar aqui novamente. O prazer é todo nosso. Vamos lá, Bruna, vamos lá. Tem muita gente que tem dúvidas em relação a toda essa situação de casa, porque, por exemplo, em algumas situações, a pessoa já tem aquela casa há muito tempo, ela já está acostumada com aquele ambiente, mas, sei lá, já sabe, dá para dar uma mudada, dá para dar uma modificada, tornar aquele ambiente um pouco mais novo, trazer um ar de algo mais contemporâneo. Vamos começar falando sobre piso. A gente pode falar agora sobre o piso polido e também falar sobre a diferença do piso polido para o piso acetinado. Qual que é a diferença entre os dois, Bruna? Legal. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho alguns materiais que a gente... São tendências, mas a tendência vai modificando, assim como a moda, né? Vai se modificando. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o piso polido e o piso acetinado. O piso polido é esse que a gente está olhando agora na imagem, que ele tem esse brilhinho. Então, é muito fácil de você reconhecê-lo quando você vê a luz refletindo nele. Então, ele tem bastante variações ali desses calacatas, lisos, né? E o acetinado, que é um piso mais cinzinha, que a gente vai mostrar aqui agora também, ele é um piso mais fosco. Então, você não consegue ver nada refletindo sobre ele, ele é mais atemporal, mais neutro. Então, com ele você consegue ali casar até mais coisas de decoração também, né? E também pelo fato da segurança. A gente viu que é muito mais seguro a gente utilizar os pisos acetinados do que os pisos polidos, né? Então, de repente, é uma casa que você tem alguém de mais idade, você tem criança e também por questão de manutenção. Então, hoje a gente tem deixado de utilizar muito os polidos no chão e utilizado mais o acetinado. Interessante, interessante. Até essa questão da segurança, às vezes as pessoas focam muito só na beleza do ambiente, né? E esquece de uma parte que é muito importante, Exatamente. A segurança em relação aos idosos, às crianças, enfim. Para quais locais eles são mais indicados, Bruna? Olha, a gente tem utilizado basicamente o acetinado em todas as áreas, assim, pode ser em área residencial, em área comercial, principalmente a área que tem bastante tráfego. E os polidos a gente tem deixado para utilizar mais em paredes, por exemplo, assim, você vai fazer uma parede de destaque no teu banheiro, então você pode utilizar esse revestimento que é mais polido, né, que é esse que a gente deixou na imagem. Mas existe variações, quando a gente fala em polido é mais do brilho, mas a questão de essa textura dele de marca, né, de relevos, aí depende muito do revestimento. Mas a gente tem utilizado mais na área comercial e principalmente em parede, não tanto em piso. A gente também trouxe aí imagens de paredes 3D de gesso e 3D de revestimento cerâmico. Explica pra gente o que elas são, né, e qual que é a finalidade delas. Então, esse que vocês estão vendo na imagem era uma coisa assim, que era muito tendência há mais ou menos 5 anos atrás. Então, era uma coisa que você chegava na casa que estava moderna, o pessoal estava mudando, naquela reforma, encontrava muito. Então, é um revestimento de gesso, né? Então, ela era um pouquinho mais frágil, a gente foi vendo que ele vai quebrando com o tempo, a questão de manutenção. Então, hoje a gente vai sugerir para vocês, então, você que tem esse revestimento de gesso em casa e quer dar aquela repaginada, quer manter esse revestimento em 3D, a gente vai indicar um outro revestimento que é os cerâmicos. Hoje a gente tem bastante variação de revestimentos cerâmicos, que tem uma durabilidade maior, pode levar água, então você consegue lavar, né? Consegue ter uma manutenção melhor, porque hoje o que a gente fala que é mais bonito é aquilo que a gente consegue dar uma melhor manutenção, não te requer tanto trabalho. Então, você pode utilizar esses revestimentos cerâmicos. Então, você encontra diversas. Hoje, as indústrias têm se reinventado. Então, você vai com certeza encontrar algum que tenha o seu gosto. Que legal. E além do revestimento cerâmico, o que mais você sugere para que possa ser feita uma parede meio decorativa?
Olha, quem quer gastar pouco, a gente sempre indica aquela velha e boa pintura, que na verdade deixa o ambiente super novo. Então você consegue utilizar uma cor ali nova, renovar com mais facilidade e gastando menos, né? Porque é óbvio que os revestimentos cerâmicos, eles requerem um pouquinho mais de trabalho, requer um profissional, e a pintura até você mesmo consegue fazer. Então, se está com pouca grana e quer dar um visual novo para casa, vai na pintura que vai dar certo também. Agora, entre esquadrias de vidro verde incolor, qual que é o mais indicado? Então, o verde, ele foi super tendência, né, nos anos 2000. As casas modernas, a gente utilizava bastante esse vidro verde que vocês estão vendo aí. Era uma coisa assim, nossa, sua casa é super chique, tem o vidro verde. Mas hoje, como eu disse, a gente tem trazido coisas que deixam a casa mais neutra e você consegue trabalhar muito mais a questão da decoração, modificar, que é coisas que você gasta menos. Então, hoje, se fosse para indicar, eu indicaria o vidro incolor, porque você deixa a casa, né? A gente até está mostrando uma referência. Você deixa um visual mais limpo, ela não interfere tanto nas cores que você vai utilizar na casa, nem na tua decoração, e fica esse visual mais limpo, né? Que maravilha, legal. Essa é uma diferença que até quando a gente vê o vidro verde ali, começa a lembrar de ambientes que tinham esse vidro verde, faz todo sentido. É um negócio bem anos 2000, né? Sim. Não é mais tão comum da gente ver hoje. Falando agora de forro e de iluminação, qual tipo de forro de iluminação são mais modernos? Olha, a gente trabalhou bastante os forros que tinham muito desenho, né? Então hoje a gente tem trazido um forro mais limpo, como eu falei, né? É tudo hoje numa pegada mais neutra, mais limpa, que requer menos manutenção. Então hoje o que a gente tem utilizado na decoração são esses forros mais lisos, com uma iluminação mais quente, uma iluminação que deixa o ambiente mais aconchegante, sem muito exagero. Então você consegue ver que é mais uma coisa mais minimalista, né? Você consegue mexer nos móveis, agregar coisas na decoração e não briga um com o outro. Ele tá um ambiente super limpo, super agradável, muito bacana. Que legal. Se a pessoa já tem todos esses itens e quer substituir, fazer aquela reforma, como ela deve fazer para não ter o transtorno na obra? Então, vamos por partes. Assim, se você quer mexer tudo, um pouquinho de transtorno é normal, porque é uma coisa de obra. Mas o que eu diria para você? Vai mexendo primeiro pelas partes que vão te dar mais trabalho, que é a parte do forro, que é uma parte que requer você... Se você está morando na casa e você não quer tanto transtorno, você pode ir por ambiente. Então, você começa pelos ambientes que você consegue mexer, trocar um quarto, alguém de quarto, né? Vai te causar um pouco menos de transtorno. Agora, se você não está morando na obra, é mais fácil, né? Porque você consegue retirar. As esquadrias, por exemplo, você consegue modificá-las sem você precisar ter um grande transtorno. Então, você só tem que ver exatamente o dia que ela vai chegar na obra. E aí, exatamente no dia que ela chegar na obra, você retirar as antigas, né? Porque geralmente, principalmente quem mora em casa de bairros, né? Não pode te dar o luxo de tirar elas e ficar sem, né? Então, eu diria que você, indo por partes, você vai conseguir ter menos transtorno, vai conseguir gerir melhor essa questão de data e também dentro de casa, né? A questão da manutenção ali enquanto você está fazendo uma obra. E é por isso que é tão importante ter um arquiteto, uma arquiteta, né, na obra, porque Sim. tem todos esses, já sabe todas as chaves, todas as senhas em relação a essa questão da obra, né? É muito interessante. E tem muita gente que está assistindo a gente que fica até quer fazer uma reforma, mas que não tem muitas condições, né, financeiras, inclusive. Para essas pessoas também tem um atendimento personalizado por parte dos arquitetos para que, às vezes, a essência daquilo que é contemporâneo, que é bonito, que é legal, que é novo, pode ser colocado com um preço mais justo, né? Sim, sim. Hoje a gente consegue trabalhar com uma questão de uma consultoria técnica. Então, você vai ter ajuda de um profissional. Todo profissional tem essa consultoria. Então, você consegue chamar ele ali 1 horinha, 2 horinhas na tua casa. Ele não vai te fazer um projeto completo, que demanda ali tempo. Você, de repente, está com mais urgência. Ele vai conseguir te atender por um preço bacana, porque a consultoria é pela hora dele trabalhada. Então, você vai conseguir ter a ajuda de um profissional na sua casa, vai conseguir alguém para te auxiliar. E aquele valor ali você vai ter de retorno, né? Porque você vai acabar economizando. Ter um profissional
profissional na tua obra faz toda a diferença. Nem que seja apenas como uma consultoria. Então, procura um arquiteto. Nas redes sociais tem bastante. Se quiser, procura a gente também. Mas você tendo um profissional técnico, é muito mais a chance de acerto na obra. Sem dúvida, não só em relação à beleza, né, à estética, mas também até em relação à segurança. Sim, a custos, né? A tudo no geral, ele vai conseguir te auxiliar com mais agilidade, com mais precisão. @brunasodré.arc. Tá na tela para você o Instagram da Bruna, que está trazendo sempre aqui dicas maravilhosas para você que assiste o nosso Câmera Mais e que quer literalmente dar aquele toque de casa, né? Esse foi o nosso quadro Toque de Casa, que volta na próxima semana. Obrigado, viu, Bruna? Eu que agradeço o convite mais uma vez. Toque de Casa. Não se esqueça de se inscrever para não perder nenhum conteúdo nosso.